Rogamos a Jesus que não permita, em circunstância nenhuma, que nos afastemos de sua presença. Todo tempo é tempo de mudança, todo tempo é tempo de decisões, de envolvimentos com valores, com posições que nos permitam tornarmos-nos mais úteis, tornarmos viáveis, produzir de determinada maneira que seja abundante as nossas atividades, as nossas ações. A fé, ela representa uma postura perante a vida. A fé, ela é consequência da própria experiência. Quando, em nossa infância, nas nossas fases iniciais, nós nos revestimos de fé para experimentar a vida, para respirar, para andar, para brincar. Ingenuamente, por desconhecer os perigos que nos cercam ao redor, nós nos apoiamos na tutela dos nossos genitores, dos nossos cuidadores, para que desenvolvamos as primeiras experiências na utilização dos recursos físicos, lúdicos, os exercícios de aprendizado das noções básicas para a sobrevivência. À medida que o nosso corpo desenvolve, nós vamos tomando ciência dos riscos e nos acautelamos mais e mais e nos tornamos um tanto mais previdentes em relação àquilo que nos cerca. Descobrimos a fragilidade da vida, a fragilidade das relações das pessoas, a fragilidade das próprias conquistas. Mas, se olharmos mais profundamente, e isso o tempo, a maturidade nos vão abençoando, vão nos trazendo naturalmente, nós notamos que, independentemente do que escolhermos, tudo nos será proveitoso, tudo será útil, porque não podemos fazer mais do que está no nosso limite. Temos ação na extensão dos nossos braços, na extensão da nossa intelectude, na extensão do nosso esforço. E, por incrível que pareça, tudo dá certo. Algumas pessoas, alguns intelectuais, trabalham de maneira fantástica para apresentar uma ideia, muitas das vezes de maneira sofística. E aí é que está a beleza da vida. Os chamados puros de coração, as pessoas que realmente estão integradas nesse mecanismo da vida, por mais incipientes que sejam, no trato com as emoções, no trato com o raciocínio, percebe a pele de cordeiro naquele lobo. O estelionatário, o criminoso, conta com aquela porção de astúcia, de mínimo máculas de orgulho, de egoísmo. O orgulho e o egoísmo, eles
geram todos os antivalores. A ganância. Basta ver esses jogos de palavras que alguém chega perto da gente e apresenta um bilhete premiado, mas tem medo de ir lá no banco e aqui lida com a ganância daquela pessoa. Fala, não, então o que eu tenho que fazer isso? Aquele dinheiro, ele ganhou, mas eu poderia tomar dele. O que ele está querendo? Não, eu preciso de 10 reais, 20 reais, 1.000 reais, sei lá, um valor insignificante por um papel que era mais insignificante ainda, né? Então, o lobo tenta enganar aquele indivíduo que também é lobo, né? Que está dentro dele lá um pouquinho desses valores ou antivalores, né? E tentando enganar o outro, que parece ser bobo, mas de bobo não tem nada, a pessoa cai no conto. E assim por diante. Em outros casos, o criminoso, o indivíduo astuto, conta com a nossa solidariedade, a nossa misericórdia. Tem um outro tipo de golpe, que é aquele golpe onde um parente liga. O parente liga e diz que está em necessidade, que precisa de ajuda, que o carro estragou o motor, que é para mandar um dinheiro. Então, da mesma maneira, o coração puro, né, o coração começa a serenamente analisar a situação do parente. Por que você tem que mandar o dinheiro? Por que você já não vai lá levar o dinheiro? Já que vai gastar, então gaste. Vai se solidarizar presentemente com o parente. Não, você deposita um dinheiro e não vai sozinho, né? Porque afinal de contas é um acidente, é um problema grave que precisa, então você não vai viajar sozinho, né? Teve uma vez que uma pessoa me ligou, a gente lidando com a internet, a pessoa me ligou dizendo que havia relacionamentos, né, de bate-papo de internet, a pessoa disse que havia ingerido um produto tóxico e que tinha alguns momentos de vida. E como eu trabalhei na Polícia Civil, tive facilidade em ligar na cidade, eu sabia o nome dela mais ou menos, que as pessoas se apresentam mais ou menos. Eu acreditei, confiei realmente que a pessoa tinha feito isso. Aí eu liguei, comentei sobre a profissão que a pessoa dizia ter. Como o relacionamento era uma conversa de 1 ano, 2 anos, então a gente vai pegando alguns detalhes da vida da pessoa, independentemente da mentirada que a pessoa conta, né? Então eu comentei que era uma pessoa assim, assim, que tinha tantos filhos e que trabalhava com, aí não vou falar a profissão para não identificar. Enfim, era uma cidade pequena, o policial que me atendeu imediatamente, eu acho que eu sei quem que é, uma pessoa que trabalha em tal, vamos ser mais objetivos, por exemplo, colocando até um pingo de verdade, uma pessoa que trabalhava com artes, era um artista, né? E imediatamente as viaturas foram até a porta da pessoa, chegou lá, a pessoa realmente havia ingerido, mas não para acabar com a própria vida, mas na conversa que se teve ali foi isso. Eu sei que depois disso houve toda uma alteração, porque olha como que é frágil, né, esses nossos diálogos via internet. A gente chega em locais que a gente não imagina, interfere na vida do outro, como, né? Então, a gente tem que ter uma certa responsabilidade naquilo que se comenta, naquilo que se fala, naquilo que se exige. Então é muito usada a internet para dinheiro, para extorquir, para comover a outra pessoa, pedir dinheiro e tal. Mas nós estamos dizendo a respeito dos corações que amam, dos corações caridosos, dos corações que descobriram esse valor fundamental da vida, que é acreditar, confiar nas pessoas, confiar em si mesmo, confiar acima de tudo em Deus. A lição de hoje nos diz que o mínimo de fé é capaz de remover as montanhas da vida.
O coração puro é uma condição natural. O que é um coração puro? É aquele coração não mal intencionado, que não visa o prejuízo alheio, que não se ensoberbece, que não acha que é mais que os outros, que não deseja o mal alheio, que não se regozija com as injustiças cometidas com as pessoas, mas se regozija com a verdade. A verdade, ela é a expressão da vida. A verdade, ela não depende das nossas preferências, não depende do que nós já conhecemos. Ela é. A verdade é. O que acontece? Cabe-nos, dentro das nossas conjecturas, elucubrações, dentro das nossas equações pessoais, irmos absorvendo, né? Uma das leituras: fora da igreja não há salvação. O que é a igreja? A igreja é um conglomerado de pessoas que estabeleceu dogmas. E como se estabelecem dogmas? Se reúnem o bispado, se reúnem os indivíduos mais proeminentes e fazem um concílio. E desse concílio se diz: o Papa é infalível, por exemplo. O Papa não fale. E fica por conta da história ver quantas e quantas vezes o Papa faliu ou não. Cada um que faça reflexão. E vários concílios, várias e várias aglomerações e tratações para saber quais seriam os nortes. Então se cria o quê? Os dogmas. O dogma é um estatuto de fé. Eu creio. Sem direito a reflexões, divagações. Se você quiser seguir aquele tipo de pensamento, se você quiser frequentar aquele ambiente, ou você crê, ou você não crê. Se você não crê, você não é um filiado àquela linha de pensamento. Então, por que é que todos nós, quando assistimos um diálogo de um pastor, de um padre, de um monge, de um sacerdote desta ou daquela denominação diferente, nós nos comovemos, porque a verdade está em toda parte. A verdade está em toda parte. A verdade não pertence a esta ou aquela linha de pensamento. O Espiritismo, que é um ponto de vista, ele nos apresenta conceitos de vida. E o basilar do Espiritismo é isso: é fora da caridade não há salvação. O que é se salvar? Se salvar é deixar de estar em algum lugar fisicamente. Nós temos que lembrar que para estar em um ambiente de criminosos, em um antro de estelionatários, de sexólatras, nós precisamos estar dentro de nós mesmos, já vivenciando aquele clima. Porque uma pessoa desse ambiente que é colocado num outro se torna desconfortável. Ou nós, naquele ambiente, nos tornamos desconfortáveis, a não ser que haja um objetivo em estar ali. Você é um policial, vai visitar um bordel. Se é um policial, vai visitar um local de assassinato. Né? Você vai visitar locais das expressões mais desagradáveis, aonde um ser humano foi capaz de vencer todos os protocolos, todos os conceitos luminares que já todos nós trazemos dentro de nós mesmos e mergulhar
Eu vou repetir esse assunto porque quem viu um outro vídeo, eu já falei sobre ele. Há 2 dias atrás, nós estamos no dia 9, nós estamos num domingo, 9 de maio de 2020. Há 2 dias atrás, eu vi uma notícia de que 2 indivíduos que seguem uma linha de pensamento muito próxima, assumiram os mesmos compromissos, serem condutores de almas. Os 2 começaram a discutir sobre determinado item, determinado ponto em relação às palavras do Mestre de amor, Jesus. E como não entravam no acordo, a discussão ficou acalorada e a princípio saíram no braço. E até que num determinado momento o calor dos acontecimentos se agravou um tanto mais e cada um se armou de uma arma branca e um matou o outro com uma faca. Então, uma discussão em torno do Mestre de amor terminou dessa maneira. Estamos falando de 2 pastores, né? A gente vê isso com muita frequência na política. Pessoas saindo no braço dentro do Senado, da Câmara dos Deputados. Quais são os interesses? O bem da população? O interesse próprio? Nós precisamos entender que todos nós precisamos necessariamente nos envolvermos com esses assuntos do dia a dia, mas fazermos e nos envolvermos até onde o nosso braço alcança. E o nosso abraço alcança até o voto, né? Por que a gente elege uma pessoa porque ele é engraçado na televisão, é um palhaço? Por que você elege alguém porque simplesmente fez a propaganda política pondo os seios para fora? Se alguém não conhece esse caso, na Itália, uma moça, uma prostituta, ganhou simplesmente porque os seios estavam para fora, então ela não fazia nada que desfilar, então ela ganhou. Está lá representando, né? Eleger pessoas porque expõe determinado ponto de vista que não tem nada a ver com o interesse coletivo. Um cantor quantos cantores foram colocados como nossos responsáveis? O que fizeram eles? Cantaram lá dentro? A política, ela começa com a preparação. Então nós deveríamos cobrar a preparação. Para ser político, o indivíduo tinha que ter, no mínimo, uma escola. Pessoas que sequer sabem ler e escrever, simplesmente porque representam um estandarte de uma igreja, de um desvio qualquer. Criminosos dentro das cadeias elegem indivíduos que vão representar os seus interesses. Basta ver o tipo de lei que às vezes se busca lá dentro. Aí se fala, não, mas o criminoso, quando está preso, ele não tem direito político. No Brasil, nós estamos dizendo, ele tem. Se ele não tá, se o caso dele não está transitado em julgado, não está sentenciado definitivamente, e agora, mais que nunca, né? Depois que a prisão em segunda instância acabou, eles têm direitos. Praticamente eles passam todo o período lá que eles estão clausurados ou envolvidos, né, de alguma maneira com a justiça, com direitos políticos, e eles têm uma força política muito grande. Eu vi uma vez na Amazônia, né, o governador da Amazônia lá, ele
teve lá mortes, né, de detentos, ele pagou acho que R$200.000 em indenização. Pagou assim, quase que instantaneamente, imediatamente para as famílias e pediu voto para os familiares dos presos. Quer dizer, ele está contando com toda uma população carcerária a seu favor. Olha onde que ele estava buscando. E para as famílias daqueles que foram trucidados, mortos por aqueles criminosos, ninguém se interessou, né? Olha a força que tem a população carcerária. Então, enquanto não transita em julgado, ele ainda tem os seus direitos políticos garantidos, ou suas famílias. Um preso ganha mais de R$1.300 ou mais por filho, e uma senhora, um senhor trabalha uma vida inteira para tentar aposentar com um valor inferior a isso, né? Por isso que é comum as visitas íntimas, porque nas visitas íntimas eles fazem mais filhos e esses mais filhos garantem mais 1.300 ou mais por filho. Então virou um meio de vida estar preso. O assunto de hoje é mostrar essas situações onde as aparentes injustiças, as tendências nos cobram uma visão renovada a respeito da vida. Como a providência divina, como se Jesus, esse mestre, esse amor maior, permite todos esses desvarios, todas essas insanidades, todas essas inconsequências, né? Nós estamos vivendo uma época de pandemia, uma época de reclusão social e, independentemente dos motivos, vamos apenas analisar os fatos, a população carcerária foi colocada na rua, com a desculpa de que a pandemia chega neles e eles vão se transformar em portadores, né, do vírus. E a população civil, que está querendo trabalhar, o indivíduo que não tem o que comer em casa, ao se dirigir para este ou aquele local, recebe multas astronômicas, tipo R$4.500 por pessoa que estiver dentro do carro, sem máscara. E eu já vi documentários onde policiais batem, algemam. Teve uma senhora até que quebrou a perna, uma senhora sexagenária, acho que tinha 70 e tantos anos. O policial jogou ela no chão, quebrou a perna dela. Tal a brutalidade. Essa brutalidade muitas das vezes não é usada para os indivíduos criminosos, né? Mas isso tudo é culpa do policial? Não, é culpa de um sistema, né? Aonde a força de segurança, que poderia ser usada de uma maneira mais útil, está sendo usada contra a população, né? De uma maneira ou de outra, as pessoas vão ter que sair para trabalhar. Vai chegar um momento em que as pessoas vão trabalhar de máscaras. Vai ter que haver uma vigilância, porque vencendo esse período de pandemia, o vírus continua. A contaminação que hoje é pandêmica, a contaminação que hoje o sistema de saúde não consegue absorver, né, ela vai futuramente estar mais controlada. Os estabelecimentos, os hospitais, os postos de saúde, os locais, vão estar mais preparados para o que restar ou o que continuar acontecendo, independentemente de vacina, né, que possa ser. Nós estamos comentando sobre isso porque nós estamos em maio de 2020, estamos no centro, no foco de uma epidemia. E nós vemos pessoas que falam contra, né, o isolamento social, lembrando esse lado que a gente está falando que as pessoas têm que trabalhar e tal, muitas das vezes se contaminam e até mudam de ideia, porque a coisa é feia, realmente, né? E a providência divina, como é que está em torno de tudo isso, né? Então, se a gente buscar informações a nível espiritual, isso tudo já estava programado. Inclusive, além dessa pandemia, outras e outras surpresas nos aguardam, porque há necessidade
de que as pessoas se solidarizem, se envolvam num clima de autoajuda, de ajuda recíproca. Porque sem isso, a humanidade perde a base de tudo, que é ser humano, ser solidário, ser cooperativo. A base de todo o progresso, de toda a evolução da humanidade é a cooperação. Um bebê humano tem uma fragilidade incrível. Qualquer animal que nasce já nasce se virando, já nasce correndo da onça, correndo do leopardo, correndo do tigre, e já sabe o que comer, né? Sabe onde buscar o alimento. E o ser humano não é assim. Isso tudo visa o quê? Visa a estruturação psíquica nossa de cooperação. E isso foi básico, né? Nós temos que lembrar que hoje nós estamos vivendo esse período, né, extraordinário, esse período onde estamos sendo convidados ou coagidos a buscar esse autoencontro e buscar uma solidariedade social, lembrar do próximo, lembrar que o mundo é muito pequeno, né? Lembrar que tudo que acontece num canto do planeta, né, começou lá na China, no Brasil, aqui estamos vivendo isso, né? Em meio a tudo isso, colocar um tal de álcool gel como sendo fundamental, básico para que as pessoas, né? E você vê, basta olhar na internet aí, ó, futuramente, não sei quando que você vai ver essa fita, mas você vai ver álcool gel a R$250 um frasquinho. Quer dizer, olha que abuso. Por que alguém tem que cobrar R$250 um frasquinho? Onde que ele tirou isso? E outros totalmente alienados. Eu vi praticamente desfile de moda com máscara. O indivíduo colocando máscaras com pérolas, com bijuterias, com... Sabe, a pessoa perdeu. Olha que a ideia é se proteger contra o vírus, mas não, o indivíduo está preocupado com... né? E olha que custo. Máscaras feitas com pérolas, né? Eu tenho esse material. Então a ideia que nós precisamos despertar hoje, como sempre, é que a mensagem do Mestre Jesus, a mensagem da caridade, a mensagem da fé, a mensagem da superação, do conhecimento dos próprios potenciais, ela é permanente. Jesus é um ser estelar, um ser cósmico muito antigo, anterior à Terra. Ele é a razão de ser da Terra, é o tutor dos nossos destinos. E esse ser cósmico nos tutela. Já nos tutelava, segundo informações, a humanidade, conforme a conhecemos, tem 200 mil anos, 200 mil anos, lá do Pithecanthropus erectus até hoje. Agora, o planeta tem bilhões de anos. Então, depois de 1000, vem milhões. E dinossauros estiveram por aqui por milhões de anos, não é 200 mil anos, porque para chegar a 1 milhão ainda falta muito, né? E por milhões de anos os dinossauros estiveram sobre a Terra. Outras civilizações que passam pelas nossas mãos como se fossem lendas, mas que não são lendas, porque existem achados arqueológicos de desenhos. Chegou-se até a conjecturar que já houveram hecatombes atômicas, a semelhança do que aconteceu em Hiroshima, Nagasaki, 2 bombas atômicas, foram soltadas bombas atômicas no passado. Existem locais que estão presentes os mesmos sinais que tinha em Hiroshima e Nagasaki. Quando foi isso? Antes de 200 milhões atrás? Né? Então a ideia nossa é justamente isso, abrir o raciocínio, fazer com que a gente veja além das convenções.
eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou isso ou aquilo, dentro das tradições humanas de 200 mil anos para cá. Mas, e antes disso? E se a gente conseguir ver a vida além da humanidade, além desse momento aqui na Terra, e olharmos para o espaço e vermos que nós somos um planetinha, num sistema solar regido por um Sol, que está presente em uma galáxia e que na nossa Via Láctea, quer dizer, há um conjunto nebuloso, lactoso, com milhares de galáxias, milhares de sistemas solares, uma Via Láctea, uma nebulosa. Mas nós temos bilhões de nebulosas. Isso tudo expandindo-se é um universo. E agora a gente descobriu que não existe um universo, mas existem universos e dimensões dentro de cada um desses universos. E de repente a gente acha que a verdade é o que se colecionou, se coletou nesses 200 mil anos de humanidade. Vem então esse ser estelar, Cristo Jesus, mais antigo que os bilhões de anos da Terra. Ele tem bilhões de anos antes dos bilhões de anos da Terra. E vem e nos traz duas palavras: amar, 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 amar. Eu disse duas palavras porque ele fala: ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo. Não dá para amar a Deus sem amar ao próximo, não dá para amar o próximo sem amar a Deus. Não dá para se ter forças de amar o próximo se a gente não entende que Deus é amor, que nos ama, que nos tutela, que nos conduz, que nos docifica, que nos enche de entusiasmo pela vida. E não dá para ser grato a Deus por esse amor sem retribuir com o companheiro do lado, com suas dificuldades. Nós também temos as nossas dificuldades, mas as nossas conquistas, os potenciais já adquiridos, podem, muitas das vezes, orientar, ajudar, facilitar a vida das dificuldades dos outros. E todos somos interdependentes, sempre precisaremos dos outros e os outros sempre precisarão da gente. Né? Muita paz a todos. Que Jesus abençoe e multiplique os nossos potenciais para que possamos mais e mais deixar de ser problemas para o próximo e que possamos até, se possível, ser instrumento de soerguimento, de entusiasmo, de fé para aqueles com os quais compartilhamos o existir.